Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui do grupo SAP Business One na SUG Brasil. Hoje a gente tem bastantes assuntos, cases de interesse, a gente também traz entrevistas e, como falamos no final, a gente tem um assunto bastante interessante com a SAP. Então, sem mais preâmbulo, eu gostaria, então, primeiro, agradecer a todos também por participar, nossos palestrantes e todo o time que nos acompanha, e convidar a nossos palestrantes, o Jader e Rafael da Gerdau. Sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia, Jennifer. Bom dia. Obrigada aí por mais trazer e compartilhar conhecimento aqui com o nosso time. Bom, o case de sucesso de vocês, implementação em 45 dias de SAP Business One. Então, bom, novamente, bom dia a todos. Eu e o Jader estamos aqui representando o time da Gerdau, que apoiou o processo de implementação, né, desse primeiro SAP Business One, vamos falar assim aqui dentro da nossa empresa, né? É importante relembrar, a gente aqui é muito centrado ao SAP ECC, né? Então, quase tudo do que a gente tem no corporativo sempre rodou em ECC. Então, a gente teve uma situação nova que nos levou até o SAP Business One. Então, a gente está nesse processo ao longo do ano de 2021, aprendendo bastante ainda, né? Desafiando os nossos parceiros, sempre querendo um pouco mais, e a gente acredita que a gente está numa jornada bem interessante junto à SAP, junto ao nosso implementador também. No ano de 2020, né, num processo já de ampliação e diversificação de negócios, nasceu a Gerdau Next, né? Então, essa Gerdau Next, ela é uma holding company, assim, podemos denominar dessa forma, e ela nasceu numa ideia de diversificação de portfólio, né? E também ela foca em atuação com startups, né? E algumas ações de empreendedorismo interno também, que surgem novas empresas dentro do próprio grupo, né? Então, todo esse contexto fica dentro dessa Gerdau Next, né? Que seria meio que a área de novos negócios da companhia. Né? Então, nesse contexto de Gerdau Next, dessa necessidade de implementação rápida, de uma implementação com bastante tecnologia, a gente chegou ao SAP Business One, né? A gente tem esses pilares, né, de sustentabilidade, mobilidade, construção, foco na matriz de energia, né? Então ela está bem focada nesses itens. Então, bem nessa linha surgiu o primeiro case que a gente começou a trabalhar com o SAP Business One, que é a empresa Gerdau Graphene, tá? Quase todas as informações, até um contexto importante aqui, quase todas as informações do que a gente está falando sobre Gerdau Next está no relatório integrado que a Gerdau publicou no final do ano, né? Relatório integrado 2020, e todas as informações disso vocês podem ver com um pouco mais de detalhes dentro desse relatório. Então a gente chegou no momento que a gente precisava implementar um ERP para a Gerdau Graphene. A Gerdau Graphene é uma empresa que a Gerdau está investindo no estudo e produção de materiais, ligas com grafeno. Né? Então, a Gerdau tem um centro de estudo bem avançado em Manchester, e a partir disso também surgiu essa nova empresa já fazendo parte desse contexto da Gerdau Next. Então, quando a gente chegou para fazer essa tomada de decisão do ERP, a gente tinha o seguinte contexto: uma empresa nova, com pouca receita, né, com um negócio diferente do que a gente tinha como do nosso core business, com uma estratégia de mercado bem diferente, porém a gente ainda buscava ganhos com a integração com alguns processos corporativos. Né? A gente não queria que a tomada de decisão de um sistema totalmente apartado levasse a gente a perder a sinergia do que a gente tem com vários processos. A Gerdau realmente é uma empresa bem estruturada, que tenta consolidar muito nos processos já pré-estabelecidos, então a gente tinha esse ponto como critério de análise também. Um dos pontos que a gente olhou também, a gente tem um shared service que presta serviço para toda empresa, e a gente gostaria de utilizar.
também, né? Independente de uma nova ferramenta. Então a gente passou a estudar, poxa, se a gente trouxer um novo sistema, uma nova ferramenta para esse contexto, a gente vai ajudar ou a gente vai dificultar? Faz sentido? E uma questão muito, muito importante é o timing, né? Uma implementação de ECC, ela tem todos os ritos ali, todas as etapas, processo waterfall, bem longo. E como que a gente poderia, numa empresa que está escalando, né, e que precisa crescer rápido, que precisa testar valor rápido, como que a gente vai chegar propondo uma implementação de ECC que às vezes demora 1 ano, até mais, né? Eu já participei de algumas que demoram até mais. Então a gente precisava de uma questão muito importante que é colocar o básico para rodar o mais rápido possível e que a gente pudesse realmente, como área de TI que estava levando essa opção para o negócio, ser um enabler para que eles possam realmente desenvolver os negócios, provar o valor o quanto antes. Então, a nossa preocupação era essa. E também olhando num ponto de vista tecnologia, não chegar com uma solução obsoleta, rápida, porém que deixe um débito técnico longo para que a gente possa, para que a gente tenha que solucionar depois. Né? Então a gente olhou por todas essas perspectivas, como que a gente poderia atender esse negócio, e não especificamente esse negócio, porque na pipeline ali da Gerdau Next poderiam, já estão surgindo outros cases que dependeriam dessa análise também. Então, olhando todos esses itens, a gente chegou à conclusão que a gente iria pelo caminho do SAP Business One, né? A gente manteria a SAP ainda com todos com os nossos negócios, porém a gente sairia do ECC para essas novas empresas, esses novos business. Até então, a gente chegou, foi até um pouco complexo esse processo de aprovação, né, para realmente a gente entender que a gente poderia ir por esse caminho, mas a gente teve bastante aprovação na nossa estratégia do que a gente estava querendo fazer. Então, em abril, né, o projeto começou de fato em abril, a gente iniciou esse processo de implementação do SAP Business One para Gerdau Graphene, utilizando a Seidor como implementador. Falando da implementação e do uso em si, eu vou passar a bola para o Jader, que ele, como representante responsável do Shared Service, vai poder dar muito mais detalhes do que eu. Tá bom? Então, falando um pouquinho do Business One, né, como o Rafael bem colocou, a gente é acostumado com o SAP ECC, algo novo, e surge o Business One. Então, o que eu trago aqui como coisas que nos chamaram bastante atenção? A questão da usabilidade da ferramenta. Ela é muito fácil de se trabalhar e fez com que a gente, nesse pouco tempo, a gente conseguisse entender como a ferramenta funciona, com o conhecimento que nós temos, e botar uma nova empresa a rodar, literalmente começando do zero. A questão do layout, ele é muito mais amigável, ele é friendly. E a rapidez nas configurações, porque hoje, dentro do ECC, tudo a gente precisa do time da TI para que as configurações sejam realizadas. E com o Business One, não. Essas configurações ficam nas nossas mãos e a gente consegue fazer os ajustes necessários na hora. Como oportunidade de melhorias que eu enxergo, muito é a questão de melhorias dos processos dentro do Zedon. Uma dúvida, como foi esse desafio? Como que você lidou com toda essa parte da metodologia para cumprir o objetivo? 45 dias é um prazo curto, né, para implementar. Como foi esse desafio, Jader? Bom, a gente, no início, a gente estabeleceu o que era o mínimo que a gente precisava implantar para colocar a empresa para rodar em 45 dias. Então, se desenhou, se viu, não, a gente tem que ter configurações mínimas, e foi isso que foi feito. Então, se desenhou essas configurações mínimas, que a gente conseguisse realizar uma compra e conseguisse realizar uma venda. E a partir disso, a gente foi implantando essas outras necessidades. Então, a gente criou 3 ondas de implantações até chegar nos dias de hoje. Então, em 45 dias, a gente fez o mínimo necessário.